Eu acho que nós precisamos ajustar um pouquinho só o zoom ali, o som do zoom, Cris, para não dar microfonia. Certo. Vou deixar baixinho aqui. Isso. Pronto. Espere um pouco melhor. Perfeito, perfeito. Só para não dar assim aquela microfonia, né? E várias plataformas para nós podermos divulgar e mais pessoas terem acesso à informação. Agora vamos Isso começar a mesmo. convide seus amigos, convide quem você conhece, que gosta dessa temática, que gosta de expandir consciência, de conhecer um pouquinho mais a fundo como funcionam as emoções, a alma humana, sempre assuntos interessantes. Vamos lá. Manda o aviãozinho para todo mundo ali nesse sextou, né, Cris? Nessa conexão de Curitiba com Santa Catarina E mundo, né? Vamos para o e o mundo mundo, inteiro. Vamos lá. falando Então, sobre Mary, um vamos tema começar muito falando um importante. pouquinho, né? Muitas pessoas, mas adultecer, o que que é adultecer? Do que elas estão falando? Mary, fala um pouquinho para nós sobre o primeiro aspecto, para a gente ter clareza da criança interior. Conta um pouquinho para a gente, para as pessoas terem essa clareza, o que que é a criança Então interior. vamos, sim. Cris, todos temos uma criança interior, todos, né? Que nós carregamos. Em determinados momentos, nós precisamos olhar para essa criança interior, ver quem está comandando, se somos nós na posição de adulto ou se ainda somos nós na posição de criança. Então, essa criança interior, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada e ela precisa ser compreendida e observada. Para quê? Para que nós consigamos controlar e comandar a nossa vida e também levar os nossos movimentos da vida adiante. E se a nossa criança às vezes está ferida ou está adoecida, nós também precisamos nos posicionar em relação a ela, né? Exato. E um complemento aqui bacana, Mary, eu falo muito com os meus clientes que, além de nós termos esse aspecto da criança interior, muitas vezes ela sobe aqui nos nossos ombros e ela quer mandar no adulto. Ela ainda acha que ela precisa ser atendida o tempo inteiro. Então, é lembrar que ela faz parte de nós, mas quem manda agora é a versão adulta que nós temos. Então, assim como uma criança, quem tem filhos aqui vai entender bem, se não sobrinho, afilhado, como a gente dá limites para a criança externa, nós também temos que dar limite para a nossa criança interna, né, Mary? Não é tudo que a criança quer na hora que ela quer, senão vira uma criança birrenta, mimada, mandona. É saber ouvir essa criança, mas também saber dizer: opa, agora não, agora o adulto vai resolver o que tem que ser resolvido e depois a gente conversa, faz uma negociação para essa criança, certo, Mary? É isso mesmo. Quando nós estamos na função de adulto, nós temos que deixar a criança lá no passado, né, Cris? Porque senão é como tu falou, muitas pessoas adultas têm as crianças nas costas e daí o que que acontece? Faz birra, teima, acha que as outras pessoas precisam fazer por elas, culpam as outras pessoas, os pais e a mãe, por não ter dado certo o que gostaria. O que que a criança faz? A criança ela cruza os braços e ela espera que alguém faça por ela. E aí é que entra a questão do adultecer. Uhum. Como que eu, enquanto adulto, preciso me posicionar para levar a minha vida adiante? Na postura de criança não rola, porque na postura de criança eu ganho, eu não faço, e na vida adulta não dá, né? Não A é isso, criança é Cris? postura passiva, né, Mary? A criança tá ali o tempo todo. Eu vou ficar aqui, se eu chorar, a mamãe vai me dar mamadeira. Se eu fizer uma birra, papai vem e brinca comigo. E tem muitas pessoas que elas cronologicamente entram na idade adulta, mas emocionalmente ficaram trancadas nos traumas que elas tiveram, naquilo que não foi suprido lá no passado. Eu queria muito que meu pai tivesse me acompanhado no meu recital de poesia na escola. Eu queria que a mamãe tivesse ido me buscar naquele dia na casa do meu amiguinho. Então, essa cobrança voltada para o externo ainda fica gravada no inconsciente dessa pessoa e ela vai cobrar de quem?
do seu cônjuge, do seu chefe, do seu amigo. Então fica sempre aquela postura do pedinte, da pessoa que se vitimiza, ou que se faz de pequena. E a gente pode falar um pouco, Mary, do triângulo dramático que surge disso aqui. Sim, Traz um pouquinho sim. a tua impressão, Porque, Mary. na verdade, o que que acontece, né, Cris? Muitas vezes eu, na posição de adulto, tendo uma criança, né, eu acabo culpando os meus pais por não dar certo alguma coisa na minha vida. E aí começo a fazer aquele drama todo, né? E aí o que que acontece? Nesse ponto, a constelação sistêmica familiar vai nos ajudar. Por quê? Porque a constelação sistêmica, ela não tem como foco o julgamento, não tem como foco julgar, mas sim como foco observar e compreender e ressignificar, né? E a partir do momento, Cris, que nós tomamos o pai, que nós tomamos a mãe, a gente consegue avançar um pouquinho, né? Mary. Ontem tu Acho que vale a pena a falavas gente falar um sobre a pouquinho do questão. que é esse o tomar a mãe, o tomar o pai, porque isso confunde muito a cabeça Isso, das pessoas, né? Elas acham, "Não, agora eu isso, tenho que baixar a cabeça e falar, fazer tudo que os meus pais querem." Fala um pouquinho sobre esse isso. tomar os pais, Mary. Ótimo. Então vamos lá. Tomar os pais, Cris, vai muito além do que as pessoas pensam, que é assim, ó. Ah, eu obedeço o meu pai, eu obedeço a minha mãe, tá tudo bem. Então, eu tô bem, eu tô na ordem da hierarquia, tá resolvido. Não, não tá. Porque as pessoas muitas vezes vivem a vida do pai e vivem a vida da mãe. Vivem a expectativa do pai e a expectativa da mãe. E não é isso. É olhar para o pai, é olhar para a mãe, é ser grato ao pai e é ser grato à mãe, entender que aquele passado fez parte, faz parte desse indivíduo, faz parte da história desse indivíduo, né? Ser grato a ele, mas entender que a partir de agora, a partir deste momento, os movimentos da vida são dele, é com ele, né? Então, ser grato ao pai, ser grato à mãe, mas não é necessário é, viver a vida do pai e viver a vida da mãe, viver as expectativas do pai e da mãe. Vai muito além de obedecer e fazer o que o pai quer e o que a mãe quer. Ah, Mary, então eu não devo ouvir os meus pais? Não, não é isso. Você deve ser grato a eles, sim, você deve ouvi-los, sim, mas aí a vida sua, você é adulto, por isso que tem o adultecer, né, Cris? Aí Por você que isso que decide, tem né? Não é assim terceirizar. Ah, não, meu pai e minha mãe continuam decidindo por mim, eu já passei dos meus 18 anos, já estou com a minha família constituída, e aí vem minha mãe me dar uma sugestão sobre como devo criar meus filhos, aí vem isso. meu pai e me repreende quanto a uma atitude que eu tive. Epa, eles podem e devem dar as opiniões se eles quiserem, mas cabe a você, adulto, dizer muito obrigado, meu pai, muito obrigado, minha mãe, agradeço sua opinião, e lá no seu íntimo você tome a sua decisão. Sabe? Você não É precisa isso ficar mesmo, Cris. obedecendo aos seus pais quando você é adulto. Quando você ainda é dependente dos seus pais, as crianças pequenas, os adolescentes, eles estão na sua fase de molde, eles estão sendo orientados a irem para a vida. Mas em dado momento, você deve assumir a maternagem e a paternagem interna. Então, você continua tendo a tua criança interior, mas você assume aquela função. É como a gente falou numa live anterior. Pai e mãe não são gente, são funções, né? Então, você toma desse pai e dessa mãe as funções, a função materna de cuidar do seu bem-estar, da sua sobrevivência, da sua saúde, do seu pai, a função de ir para o mundo, de trabalhar, de conquistar os seus objetivos, os seus desafios, e você libera esse homem e essa mulher dessa função. Então, cria-se o amor dentro. Você ama esses pais agora dentro, não precisa ser grudado, não precisa ser perto. Ah, mas eu não tenho uma boa convivência com meu pai, com a minha mãe. Tudo bem, você vai continuar amando esses pais aqui dentro, mas vai. Eu gosto muito de uma frase que você trouxe para mim, Mary, que é: aproveita o que deu certo, pega o que deu certo, Exato, né? E segue, exato, toca a vida. exato. Porque se eu ficar nessa situação, eu entro no triângulo dramático que você comentou anteriormente, que a gente foi lá para a questão do tomar o pai e a mãe, né? Eu fico na posição de vítima, me vitimizando porque as coisas não deram certo por causa do meu pai, por causa da minha mãe, né? Ou eu fico no papel de heroína, Querendo servindo cuidar alguém. deles, né? Exatamente, servindo alguém, querendo ser responsável pelos meus pais.
e quando eu quero ser responsável pelos meus pais, sem eles necessitarem, eu acabo afetando a dignidade dos meus pais. Porque o Exatamente. Bert, né, Cris, ele nos coloca assim: dê ao outro o que você pode e o que o outro necessita. Exato. Porque senão você fica naquela postura constantemente buscando alguém teoricamente mais frágil que você para mostrar que você dá conta, que você é capaz, mas para quem que você quer mostrar que você é capaz? Inconscientemente para o seu pai e para sua mãe ainda. Olha, tá vendo? Eu sou digna de receber amor, eu sou digna de ser cuidada, eu sou digna de ser respeitada. Opa, opa, calma lá. Você vai se amar, você vai se respeitar, você vai se valorizar, mas não vai precisar ficar salvando ninguém. E tem a terceira postura, né, Mary? Aquela do Sim, do acusador, vilão. daquela pessoa que está sempre buscando ser o algoz de alguém, recriminar, punir, aquela pessoa que é mais dura. Então, a gente vai encontrando as posições dentro desse triângulo do drama. Aí o drama É traz o isso que pra mesmo. gente, né, Mary? Dor. É isso mesmo. Aí as pessoas perguntam assim, tá, Mary, então agora eu tenho que me ausentar do pai e da mãe, deu errado comigo, a minha vida é tudo culpa do pai e da mãe. Não. O Bert fala, cada um com o seu destino, né? Não, você não precisa, se a mãe teve uma vida de sofrimento, se as mulheres do teu sistema familiares tiveram uma vida de sofrimento, você olha para aquela força, você agradece com toda a força que você tem, aquela força de todas as mulheres, todas as tuas antecedentes e todas as pessoas do teu sistema familiar, mas você olha para elas e diz assim: eu sou grata, mas eu não quero repetir. Por quê? Porque eu fico com o que deu certo e porque eu me sinto merecedora ou merecedor de um presente diferenciado. Aí entram as questões das crenças, que aí iria dar uma outra live se fosse falar Na sobre próxima isso, live, a né? gente vai abordar isso aqui ainda, vai falar sobre Vamos, crenças. né? Então, assim, sentir-se merecedora, porque o que que acontece muitas vezes em um sistema, Cris? Por honrar o outro. Por exemplo, minha irmã tem problemas, é deficiente, né? Ou a minha irmã não é feliz. Então, por honrar a minha irmã, eu preciso ter alguma deficiência, ou intelectual ou física, ou eu preciso ser também infeliz. Inconscientemente, eu preciso ser como ela, para honrar ela. Uhum. E isso acontece muito nos sistemas, inconscientemente. Quem tem culpa? Ninguém, porque a constelação não julga. Quem julga não ajuda. O Bert já nos deixou essa frase, né? Quem julga não ajuda. Então, é observar, é você ser feliz do seu jeito, respeitando a pessoa do seu sistema como ela é, porque o que que acontece? Você ajuda a equilibrar. No equilíbrio é que encontram a felicidade juntos, sabe? Você respeitando cada um como é, e o equilíbrio ali faz com que sejamos felizes no sistema familiar, sem um precisar tomar as dores dos outros. E isso serve não só para as dores, isso serve também para as expectativas, né? Por isso que a constelação, a barra de Axis, está aí para nos ajudar, está aí para nos conduzir aos ajustes necessários, né, Cris? Exatamente, Mary. E olhando de uma forma mais abrangente, né, nós muitas vezes ficamos naquela percepção, ah, mas é só a minha trajetória, de quando eu nasci até hoje. Calma lá. Você está inserido em sistemas e o principal deles é o seu sistema familiar. Então, muitas coisas que nós fazemos são repetições de modelos, de padrões do que aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos primos, com os nossos tios e para todas as gerações anteriores. Até fica a dica de série do Netflix, Uma Nova Mulher, que fala um pouco sobre essas dinâmicas da constelação. Porque quando nós assumimos essa postura de sair da cobrança de que as coisas deveriam ter sido diferentes, melhores ou de outra maneira no nosso passado, na nossa infância ou no nosso sistema familiar, nós podemos olhar para tudo como fatos, como situações que aconteceram que nos trazem um aprendizado, que nos trazem uma bagagem e hoje fazer algo de bom com isso.
Nós não estamos procurando culpados. Eu não vou olhar, mas tudo que eu faço é culpa agora do meu bisavô. Eu vou colocar todas as responsabilidades no meu bisavô, porque ele veio de outro país, porque ele passou fome, então eu tenho que passar fome. Calma lá. A constelação, ela ajuda você a olhar para isso, entender o contexto e valorizar os esforços que aquele ancestral fez para que você hoje tivesse um destino mais leve. Então, você não precisa ser o herói do seu bisavô. Você também não precisa ser o acusador do seu bisavô e botar todos os problemas na conta dele. Você, na postura do adulto, olha para isso. Ok, meu bisavô, muito obrigado pelas lições, muito obrigado por tudo que você me mostra, porque é um registro inconsciente que você acessa, e a partir disso você olha para o seu contexto atual e diz: uau, com tudo isso que meu bisavô passou, as gerações anteriores passaram, o que eu posso fazer hoje? Como eu posso ter um destino um pouco mais leve? Como eu posso transformar as próximas gerações fazer com que as próximas gerações também tenham um destino mais leve, que possam realizar mais, que possam crescer mais. Mary? Então a Sim, gente entra um é pouquinho no isso legado. mesmo, A Cris. gente começa a entender É o que isso é esse mesmo. legado, o que vai Nós acontecer. somos constituídos, nós somos um ser humano e por trás de nós tem toda uma história linda, né? Linda, linda, porque o sofrimento também faz parte da nossa história. E ele também tem que ser grato. Ele também tem que ser, nós também precisamos ser gratos a ele, né? Então, assim, é olhar para toda essa constituição familiar, é observar, é não culpar, é ser grata. E claro, as dores elas estão aí. As dores elas precisam ser entendidas, porque senão não existiria a constelação sistêmica, não existiria a parapsicologia, né? Que eu cito aqui o Alexandre Antunes, que é o meu mentor na parapsicologia. Obrigada por fazer parte desse momento conosco, Alexandre. Não existiam as terapias complementares, né, Cris? Então, a dor, ela existe, ela precisa ser externalizada, ela precisa ser observada, ela precisa ser aceita e ela precisa ser ressignificada. A gente não enterra o passado da gente, Não. porque nós somos o nosso passado, nós somos a nossa história, mas mas nós não somos obrigados a levar adiante as dores. Não. Nós não Isso somos pode obrigados a terminar tomar as aqui, dores mas da pode mãe, a tomar terminar as com dores do você. pai. Oi? Essas dores podem terminar em você. Esses traumas e esses dramas, eles podem parar em você por uma decisão sua, por uma escolha sua de expandir, né? De buscar a ressignificação, buscar a cura para essas dores emocionais. Porque cada sensação, cada emoção que nós vivenciamos são os nossos mensageiros, né? Talvez as gerações anteriores não tivessem o recurso que você tem hoje para lidar com isso. Então, você tem como buscar informação, você tem como buscar uma terapia, uma mentoria, uma imersão de alguma forma para curar isso, curar as feridas que estão sendo levadas na bagagem de toda a sua linhagem familiar. Fazer, né, Sim, realmente essa isso. diferença. Isso me lembrou um pouquinho, Cris, aí eu vou pedir para te dar umas pinceladinhas na idade cronológica e na idade emocional, que de repente vai abrir um pouquinho a compreensão das pessoas acerca esse emaranhado todo que é o sistema familiar. Perfeito, Mary. Então, eu vou pegar o seu gancho aqui. A idade cronológica, até os nossos 18 anos, é a fase em que, em teoria, os pais deveriam preparar os filhos para irem para a vida, darem a eles o estímulo, a motivação, os ensinamentos necessários para que eles também se voltem para a vida, independente de quererem casar, ter filhos, ou seja lá o que forem fazer, mas eles terem condição de serem seus próprios pai e mãe. E isso não obrigatoriamente casa com a maturidade emocional, porque muitas pessoas têm 20 e tantos, 30 e tantos, 40, 50 anos e ainda estão na postura da criança, que ainda exige dos pais internos que fosse diferente, até às vezes exigindo do pai externo. Mas a minha mãe não deveria me tratar dessa forma, a minha mãe tinha que ter me tratado assim ou assado. É você, a partir de um dado momento, poder olhar para trás e dizer, ok, eu recebi o que eu precisava receber para ser quem eu sou hoje. Agradecer aos pais, fazer um movimento de
literalmente ficar de costas para ele no sentido de deles, no sentido de ficar de frente para a vida, para que você receba dos seus pais um impulso para ir para a vida. E aqui você literalmente muda de fase na vida. Você entra no patamar de tornar-se autorresponsável. Porque a frase do Bert Hellinger aqui, criança delega, adulto resolve. Se eu, independente da minha idade cronológica, passei dos meus 18, 19, 20 anos, tenho uma certa autonomia mental, afetiva, financeira, mas eu ainda estou exigindo dos meus pais, eu não adulteci. Eu ainda estou na postura da criança que quer que alguém de fora resolva suas próprias demandas. Então eu fico delegando, terceirizando, ou esperando, ou mandando, porque eu entro de novo no triângulo dramático. Saindo desse triângulo dramático, assumindo a postura de, ok, agora eu cuido de mim, cuido de todos os meus aspectos, emocional, mental, financeiro, todos, eu assumo um triângulo da realização. E aí um aspecto bem bacana, Mary, o professor Fernando Freitas, um professor de consciência sistêmica do Brasil, elaborou esse triângulo que nada mais é do que adotar a primeira postura de acolher a sua criança interior, que é a criativa, é aquele aspecto seu que quer inovar, que quer transformar, que quer fazer coisas diferentes quando está curada, senão ela fica na dor, né? Na postura da vítima, do herói ou do vilão. Então, quando eu curei minha criança interior, eu começo a ouvir o que ela tem a pedir. Ah, eu quero fazer tal e qual coisa. Então, você filtra como adulto, né? Não vai criar uma criança interna mimada, mas você dá ouvidos a esse processo criativo, usa o seu poder de adulto para fazer algo com essa ideia que você recebeu e entra numa outra percepção que é a sabedoria. Você olha para a sua trajetória, olha para a trajetória de todo o seu sistema familiar e interpreta. Opa, se eu fizer isso, o que já aconteceu anteriormente? Opa, melhor fazer de uma forma um pouquinho diferente. Ou, essa outra situação aqui eu posso fazer da mesma forma, deu certo, então eu vou continuar fazendo com que dê certo. Assim você passa a perceber que idade cronológica e idade emocional são, em alguns momentos, aspectos diferentes. Então, o que a gente quer trazer aqui nesta live hoje é que todos possamos atingir esse patamar de maturidade, de autocuidado, para sairmos da esfera emocional, da exigência com os nossos pais, que a gente acaba projetando em tudo na vida, né? No cônjuge, no amigo, no colega, em todo mundo. E entrar na postura de, opa, eu assumo a responsabilidade que me cabe. E a gente entra numa outra lei sistêmica, que é o dar e receber. Então, eu tenho os meus 50% de parcela de responsabilidade, os outros 50% são da pessoa com quem eu estou realizando qualquer coisa, com quem eu estou interagindo. Você sai É. daquela postura de inocência. Ai, não, eu sou aqui bonzinho, inocente, purinho, e todos me devem cuidado, carinho, atenção. Não, não é exatamente assim que funciona. E ninguém deve nada a mim, né? Ninguém deve nada a mim, eu não devo exigir nada a ninguém. Na relação do dar e do receber, cada um dá o que tem, né, e o que o outro necessita, e é um equilíbrio, né, Cris? Essa relação do dar e do receber, essa questão do equilíbrio é muito interessante olhar para isso em todas as relações da vida, né, Cris? Na relação de casal, na relação profissional, Sim. né? Na Porque é uma relação com os troca. meus Eu não amigos. fico ali barganhando o carinho, a atenção do Hum, outro, mesmo na relação profissional, eu não estou barganhando nada. Eu estou oferecendo algo, primeiro você dá, primeiro você entrega, primeiro você proporciona, e depois você toma a sua parte de volta. E assim, todas as relações são edificantes, todos crescem. A única relação que é vertical é a relação dos pais com os filhos pequenos, porque não tem como a criança devolver para os pais. Ali ela só deve receber mesmo. Então, nós nos tornamos adultos e entramos nessa relação mais igualitária, até mesmo com os genitores. Você passa a olhar para eles com um olhar de adulto mesmo, deixando eles, como você falou antes, né, com a dignidade que lhes cabe. Ah, mas hum, será que minha mãe dá conta? Gente, seu pai e sua mãe viveram algumas décadas, né, muitas vezes 2 ou mais décadas antes de você existir. Então, olhe para eles a partir do seu lugar de pequeno, diante dos isso, pais, e isso. hierarquicamente também diante daqueles que vieram antes de você fazendo algo, Hum, e coloque-se no lugar que você tem força.
né? Não queira subverter a ordem. Existe uma hierarquia, né? Você começa a trabalhar numa empresa também e já quer mandar mais do que aquele que está ali há 10, 20 anos, tem um conhecimento diferente. Opa, coloque-se no seu lugar de pequeno para aprender, para olhar, para observar, para começar a absorver algumas coisas e ser contribuição a partir do seu lugar. Então, assim, as É relações isso tendem a mesmo, crescer, né, Cris. Mary? É isso mesmo. O Beto sempre nos deixou no escrito que diante da mamãe e do papai, eu sou pequeno. E Exatamente. sendo pequeno, eu tenho que ficar na minha posição, na minha função de criança pequena, Exato. respeitando, honrando, né? Não me metendo nos problemas, não querendo resolver os problemas dos meus pais, não trazendo esses problemas para mim, E é né? Não tentador, né, trazendo Mary? as responsabilidades, né? Que não cabem a mim, quando criança também, né? Uhum. E a mesma coisa é numa relação profissional. Achei muito bacana o que você falou na questão da hierarquia no lado profissional, Cris, porque muitas vezes o que que acontece inconscientemente ou por uma questão de competitividade, as pessoas elas ingressam em um emprego e elas querem voar rapidamente, subir rapidamente o degrau, né? E sendo que para cada situação cada coisa tem o seu momento, a sua hora. Então, nessa relação ali também é necessário ter um olhar de pequeno, eu penso, né, Cris? Sim, De eu cheguei, o Bert nos fala, nos deixou escrito que os que vieram primeiro têm prioridade para os que chegaram depois. E essa exato. hierarquia, ela está também presente nas várias esferas, nos vários sistemas, né? No empresarial, no jurídico, no familiar, né, Cris? Sim, e até mesmo nas escolas, nas faculdades, o que acontece muitas vezes hoje em dia é a subversão desta ordem. Então, se você entra Uhum, num ambiente e primeiro se posiciona, eu gosto de dizer que é uma fila, né? Você tem que saber qual é o uhum, seu lugar dentro desta fila. Não adianta você chegar por último e já ir lá para o início da fila. Calma. Alguém veio antes de você. E assim você sente que o conhecimento vai sendo transferido, ele vai chegar até você, assim como você também vai transferir este conhecimento, esta força, para quem vier depois de você. Ah, mas eu tenho um cargo mais elevado do que fulano dentro da mesma empresa. Calma, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu posicionamento dentro da corporação, ou dentro da faculdade, ou dentro da escola, dentro da própria família. Algo bem legal para observar aqui, Nery, que você falou do ambiente de trabalho, mas me fez lembrar de irmãos, é que os pais querem tratar como iguais os filhos, e dá muita briga, dá muito problema. Por quê? Você não pode tratar o caçulinha como o irmão mais velho. O irmão mais velho veio primeiro. Ele segue uma ordem, ele recebeu um tratamento diferente, depois o irmãozinho do meio vai receber outro tipo de tratamento, mais novo outro. Claro que conforme as suas demandas, as suas necessidades, mas você não pode tratá-los exatamente como iguais. É diferente, porque senão você quebra a hierarquia. Pode ser na uhum, empresa, pode ser na faculdade, pode ser dentro de casa. As leis sistêmicas, elas são feitas para serem aplicadas em absolutamente todos os seus sistemas de pertencimento. E aí você tende é à isso mesmo. harmonia e não ao embate, não ao atrito, não às dificuldades relacionais. Todos se sentem amparados e acolhidos, mas cada um no seu lugar, cada um no seu posto de observação da vida. Cada um com o seu destino, né? Com a sua função e com o seu, na verdade, com o seu lugar ali no sistema, né, Cris? Exato. Achei muito importante essa questão que você elencou sobre o irmão, Uhum. né? Sobre a hierarquia, porque muitas vezes o irmão mais novo ele se ressente pelo fato dos pais às vezes não é tratarem com diferença, mas de repente dar uma atenção que ele merece. Então, quando chegam essas queixas, né, na escola, quando chega nas constelações, o que que eu costumo dizer? Os pais, eles têm um feeling. O pai sabe direitinho qual é o filho que mais precisa, muitas vezes, Exatamente. Então, né? talvez seja Então, é o importante. outro que o outro precisa e o que você pode.
Exato. E falar para esses filhos, né? Há um lugar para todos vocês aqui no meu coração, mas existem demandas. Em alguns momentos, Uhum. esse filho vai precisar mais dessa atenção, em alguns outros momentos, aquele outro filho, assim como numa corporação, assim como numa empresa. Em alguns momentos, um setor vai precisar de mais foco, recurso, num outro momento será o outro setor. Então, todos os organismos, eles vão sendo ordenados, organizados, diante da necessidade, mas sempre lembrando, todos têm direito de pertencer, todos fazem parte. O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas não se sentem parte. Alguns filhos dizem, ah, mas minha mãe tem preferência pelo meu irmão, então eu sinto que eu não tenho lugar. Opa, opa, calma. Todos têm lugar. Da mesma forma na empresa, todos têm lugar. Na escola, todos têm lugar. Eu gosto muito de uma frase do Bert, eu vejo você. A constelação Ah, sistêmica é isso, eu vejo você. uhum. Eu estou vendo você, você existe, você tem um lugar. Então, a quem está nos assistindo aqui, nós vemos vocês têm um lugar, né? Todos pertencem. E a partir daí você exercita o seu poder. E entrando na nossa temática da live hoje, você adultece quando você assume esta postura, essa responsabilidade de, ok, hoje eu vou fazer algo muito bom comigo, com este ser que eu sou, com essa potência que está aqui dentro, guardada, reservada, ávida para se expressar, para ser no mundo. E faz do seu presente, né, Cris? Não fica lá no passado. O Porque o que que passado é acontece orientação, né? O hoje? passado traz referência. O passado não é morada. Exato. Ele traz referência, mas não direção, né? Exato. Eu gosto de falar que é Né? o retrovisor do carro. Você não vai Isso. dirigir olhando para o retrovisor, você vai bater, você vai capotar o carro, você vai matar alguém. Lá você, Uhum. olha, eu vim de lá, mas eu estou indo, aqui é bem maior, o para-brisa é bem maior. Eu estou guiando É, para a minha vida, eu não estou guiando para o meu retrovisor. Ah, eu sei eu onde eu gosto vim. muito. Pronto, é o que basta. Isso. Eu gosto muito da frase que eu fico com o que deu certo, né? Observar sem julgamentos, observar sem punição, observar sem culpa, né? Sem responsabilidade e ficar com o que deu certo. Eu gosto muito dessa expressão. Do passado eu tenho gratidão e eu fico com o que deu certo e cada um com o seu destino, né, Cris? Sim. E, Mary, não sei se você percebe isso também nos seus atendimentos, mas é bacana trazer para quem está nos assistindo, é também se colocar um pouquinho no exercício de empatia com os próprios pais. Às vezes nós exigimos que os nossos pais tivessem sido conosco mais atenciosos, amorosos, que nos incentivassem mais. Mas será que eles receberam isso? Será que o contexto em que eles foram criados proporcionou isso? Cada um dá o que tem. Você pode dar algo Exato. diferente para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus alunos, colegas de trabalho. Mas será que os seus pais tiveram isso para dar para você? Então, é não cobrar mais deles. Ofereça isso para você e lembre, se eles talvez exigiram algo de vocês, eles queriam ter recebido de quem veio antes, dos próprios pais, que também quiseram receber dos que vieram antes. Então, a compaixão é isso, é você contextualizar. Tá, o que eu recebi? E Ah, mas eu senti que não foi suficiente, mas foi o que eles tinham para me dar. Então, eu tomo, eu pego, é isso, né? Só tem a caneta azul. Eu vou tomar essa caneta azul, fazer alguma coisa boa com ela. O que que eu posso fazer hoje? Ah, eu quero um conjunto de canetas coloridas. Eu vou adquirir um conjunto de canetas coloridas, mas eu vou aceitar, eu vou tomar o que tinha para mim, porque é o que eles tinham, era disponível. Isso que é bem importante é, frisar. sim, entender, né, Cris, que os nossos pais, eles foram os melhores que eles puderam ser. Exato. E eles nos deram tudo o que eles puderam, da medida como eles podiam, né? E assim, essa questão, ontem até mesmo atendi uma situação que uma das queixas era que o pai não demonstrava afeto para com a filha, né? Mas assim, aí vendo no campo sistêmico, o pai também não foi É visto. bem comum. Aquela frase, eu vejo você, com o pai não aconteceu. Então, na verdade, o que que acontece? O que estava acontecendo ali, conforme o campo sistêmico, né? Estava repetindo um padrão. E essa menina se permitiu olhar para esse sistema, ressignificar esse sistema, né, Cris? É muito E é bonito. isso que nós fizemos, né, Cris?
é isso que nós fizemos, é isso que nós nos colocamos à disposição, de acordo com as nossas terapias, para quem está nos assistindo, para quem irá nos assistir, né? Tanto eu como a Cris. Eu estou engatinhando ainda na constelação sistêmica, mas a Cris já vem assim de uma bagagem muito bacana. E cada live que eu faço com ela, cada encontro que nós fizemos, tenho algumas aulas, caem alguns cassinos, caem algumas fichas Os para mim, cassinos é ótimo. né? Mas assim, é isso que nós fizemos nos nossos atendimentos no campo sistêmico, né, Cris? É olhar essa dor, ressignificar e tentar fazer ajustes. Com o atendimento presencial em Curitiba, você, né, Cris? Tudo Com online. atendimento, Atualmente, todos é, os com atendimento. atendimentos online, porque acho que facilita a vida de todos, né? A pessoa está lá mais focada, mais atenta, então online tudo Ah, funciona. bacana, E, Mary, para bacana. nós Então, fazermos um arremate da nossa live de hoje, que já está chegando no nosso tempo, vamos já? trazer algumas frases de Bert? Acho que você tem alguma Vamos frase trazer umas frases. separada, que é bacana para Na trazer verdade, para Cris, esse pode olhar ser cuidadoso, umas. carinhoso do professor Desculpa. Bert Hellinger, que Sim. era um apaixonado Antes. por gente, por seres humanos. Então, vamos Uhum. trazer Ô, uma Cris, contribuição através dessa antes de obra. trazer as nossas cartinhas sistêmicas, eu gostaria de deixar uma mensagem bem bacana sobre um exercício para tratar a criança interior, Perfeito. que é muito bacana, né? Vocês encontram na minha página no Insta, é bem rapidinho, né? Então, assim, sempre que nós percebermos que algum movimento que está sendo controlado, está sendo impedido, opa, tem alguma coisa da minha criança interior. Então, é olhar para essa criança, é acolher essa criança, se colocar no papel desta criança, abraçar esta criança, Uhum. né? E se for em relação aos pais, alguma situação que porventura, alguma dor que carrega ligada à criança lá da infância, também é se colocar pequeno diante do pai, diante da mãe, né? Pedir, ser grato, pedir desculpas por algum abandono, por alguma rejeição que teve, porventura possa ter tido na infância, né? E dizer que a partir de agora você não é mais uma criancinha, você é um adulto. E quem dá as coordenadas, quem comanda, não é mais aquela criança, e sim o adulto que já adulteceu, né? E que está no comando. Então, essa era a mensagem do exercício sistêmico, bem curtinho e muito Perfeito. acolhedor e bem ressignificante. Perfeito. E o ganchinho para as pessoas terem mais clareza ainda é por que que a criança controla? Porque ela não quer se sentir rejeitada, abandonada, humilhada, traída. Ela quer garantir que as coisas vão dar certo, mas não é assim que as coisas acontecem. Então, quando nós assumimos a autorresponsabilidade, o mundo do adulto, o adulto ele comanda, ele determina o que ele quer, ele toma as providências necessárias e solta. Abre espaço, ele não fica em Uhum. cima. É como colocar o bolo para assar. Você não vai ficar abrindo a portinha do forno o tempo todo para olhar. Não vai dar certo. Você confia que você fez o seu melhor, confia nos esforços que você teve, nos recursos que você aplicou naquilo e vai seguindo a sua vida e vai abrindo várias frentes, vai fazendo o que é necessário fazer. Você não fica esperando o papai e a mamãe virem aqui e dizerem: ai, filhinha, poxa vida, que pena, né? Eu não te dei atenção, agora eu vou te dar calma. Não é assim que acontece, Isso. sabe? Você se acolhe. Quando você falou ali no exercício sistêmico, que é maravilhoso. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu sinto muito se lá atrás você não se sentiu amada, acolhida, protegida. Talvez eles quisessem te dar esse amor, mas não soubessem como. Mas hoje você faz alguma coisa, assume a responsabilidade e dá os comandos para as áreas da sua vida darem certo. Ah, Cris, mas não deu certo, tente de outro jeito. Ah, mas ainda assim não deu certo. Continue testando outras formas até dar certo. Nós temos Isso toda a mesmo. potência nas nossas mãos para fazer dar certo. Isso mesmo. Então vamos lá. Uma frase do Bert é essa aqui: eu sou pequeno e você é grande. Exatamente. Uma outra: eu fico com minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e seus próprios aprendizados. Você não precisa tomar o lugar de ninguém. Deixe cada um com as suas coisas. Isso. Siga a sua alegria
e o mundo abrirá portas para você onde antes só havia paredes. E Maravilhoso. outra que eu acho maravilhosa do Bert, né? É essa daqui, que o essencial é simples, que às vezes nós complicamos muito, né? Exatamente. Nós queremos florear muitas coisas, né? Não precisa. É simples, o Não, amor é simples, a compaixão é simples e a escolha, né? Lembrar disso. é isso mesmo. Mary, muito, muito Isso. obrigada por tudo hoje. Vamos abrir um espacinho de 2 minutinhos só para não esticar tanto essa live. Se mais alguém quiser mandar uma dúvida, fazer algum comentário aqui, pode mandar para nós. É sempre um prazer, uma alegria poder contribuir, né, Mary? Algo que a gente aprende muito na Sistêmica é o servir. Eu estou a serviço de quê? Da vida. Eu Da sirvo a vida, eu vida, da sirvo ao vida. meu sistema que me trouxe até aqui e trouxe para a vida. Então, servir é sempre de coração. É isso mesmo. Então, se tiver alguma pergunta ou algum comentário, por favor. É o momento, nós temos um minutinho ainda, dois Mandem minutinhos. aqui à vontade. E lembrando, esse conteúdo ficará disponível. Compartilhem à vontade. Se você não conseguiu assistir esse conteúdo completo, agora volte depois, assista, compartilhe. Quanto mais pessoas puderem entender como isto funciona, conhecer essas leis sistêmicas, mais famílias serão beneficiadas, mais sistemas familiares poderão ter a harmonia necessária para fazermos desse um mundo muito melhor, um mundo muito mais harmonioso e feliz. Tá bem? É Mary, isso muito mesmo. obrigada a todos que nos assistiram. Um carinho enorme. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande beijo. Até. Eu sou grata a ti, Cris, e a todos que estão assistindo. Um Até o beijo. próximo encontro. Até o próximo.